Bem-vindos ao Bate-Papo Animal pelo portal Pet News. Eu sou Ana Bittar, jornalista e artista plástica. Nós temos um encontro marcado aqui no Instagram, todas as quintas, às 15 horas, com convidados, muita informação e principalmente um bate-papo animal sobre esse mundo que a gente ama, dos pets, não é verdade? Eu quero agradecer aos meus parceiros do portal Pet News, que é o Adilson Messias, que ele faz clipes, ele clipa. Se você participa do rádio ou de TV, ele tá lá, @RecTransfer. Se você quiser guardar esse momento, fala com ele. A Ceci Pet Shop, que é o meu amigo Wilson, Avenida Ceci, 1139, o telefone é 5585-9267. E a doutora Luciane Cunha Rosa, que trata das minhas meninas, da Jade e da Safira. E o Instagram dela é @Luciane_Cunha_Rosa. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que eu prezo demais. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu sigo a doutora Elizabeth Alvim, ou conhecida como Elisapet. Ela é maravilhosa, uma pessoa engajada na causa animal. E ela é diretora, me corrija se eu estou errada, doutora, que eu já vi que ela está aí, do Instituto Eu Sou o Bicho. Hoje nós vamos bater esse papo, o que é trabalhar, uma veterinária, trabalhar sim pela causa animal, com conscientização e tentando levar um pouco de educação. Não é aquela educação que você recebe em casa, mas essa educação é uma educação que seus pais dão, e você entender que os animais precisam sim de muito amor e carinho e proteção. Vamos lá? Vamos ver se a doutora aceita solicitação. Vamos lá, doutora. Já tem muita gente entrando. Obrigada por vocês estarem aqui. Ai, a internet às vezes não ajuda, né, gente? A gente tá ansioso para ver a pessoa do outro lado. Ela gravou até um videozinho. Doutora, tá com a voz mesmo? Tudo bem? Tudo, mas eu tô vendo tudo preto. Meu Deus, a sua internet tá muito oscilando, né? Provavelmente. Eu vou tentar mudar aqui a internet. Espera aí. Ó, só vamos um minuto. tentar voltar de novo, eu te chamo? Oi, Gusmassola, tudo bem? Arnaldo, boa tarde. Muita gente entrando. A minha parceira, Jorge Aceródio, eu já vi que está aí. Doutora! Parece... Era a internet. Tinha que ter planta atrás, doutora. Dá licença. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutora, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado participar da minha live pelo portal Pet News. É muito importante para todos nós ter uma pessoa assim, tão engajada, tão batalhadora, e que é, na realidade, um exemplo para todos nós, que não deixa esses animais nunca padecerem, não deixa esses animais sem um lar, não deixa esses animais sem a comidinha deles, sem a vacina, sem o resgate. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer mais um pouquinho. Quanto tempo de medicina veterinária? E aí? Então, eu sou formada pela Universidade de Alfenas. Eu me formei em 1993. Eu tenho 27 anos de formada. Na realidade, a proteção animal na minha vida sempre esteve. Desde que eu nasci, com 3 anos de idade, eu já falava que ia ser veterinária. E com 7 anos, eu já pegava os cachorros da rua e colocava na minha cama. Minha mãe ficava louca. Mas aí, graças a Deus, consegui me formar em medicina veterinária e fui para proteção animal. E na faculdade, eu já exercia proteção animal lá também, porque há 30 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de proteção engajada. Há 30 anos atrás, as pessoas não tinham muito essa consciência. E na faculdade,
os animais ficavam tudo misturado, e eu não achava legal, tipo, é macho, fêmea, filhote. Eu já ia lá no canil e falava, não, vamos separar essas crianças, porque para mim os animais são igual a nós, a vida deles não vale menos do que ninguém, a vida deles é igual a minha. Né? Então, sou a diretora técnica do Instituto Eu Sou o Bicho, né? O Instituto Eu Sou o Bicho, ele é liderado pelo Sargento Alexandre, que é o presidente, né? Já começou com ração do coração, e há mais ou menos 3 anos a gente instituiu realmente para orientar as pessoas. Porque o que a gente começou a perceber? Que toda a proteção animal que vem vindo, que eu estou há 30 anos atrás, não é só castrar, não é só alimentar, não é só vacinar. As pessoas não sabem cuidar. Quando a gente fala em bem-estar animal, é o bem-estar mesmo dele. É que ele tem que estar bem, de acordo com a natureza dele. Então, a gente atende várias espécies de animais, não é só cão e gato. A gente atende répteis, a gente faz o resgate, né? De animais silvestres, de animais exóticos. Então, a gente tem a gente resgata também. Assim, a gente tem alguns institutos que ajudam a gente, que são parceiros, e quando aparece algum animal assim em maus tratos, a gente está ali junto para poder fazer o resgate, ou eles vão para um cativeiro, dependendo de como ele foi resgatado, ou ele é reintroduzido na natureza. Mas isso é tudo de acordo com as 5 liberdades que a gente fala, que são as liberdades que a gente se baseia no bem-estar animal. Doutora, a sua entrada no Instituto Eu Sou Bicho, eu acho que foi uma... Eu já participei de uma ração do coração uma vez, achei muito legal. Conheci o Sargento Alexandre, ele participou da minha exposição PET, ele foi convidado, ele foi, eu pensei que ele não iria, mas foi, levou o Pitoquinho foi a pessoa. É o mascote. É o mascote do Instituto. E eu notei que você entrando deu uma equilibrada, porque faltava uma mulher nessa história. Então, é assim. Você é veterinária, a sua visão é um pouco diferente. Por exemplo, sargento, ele vê a parte de cuidados, maus tratos, ele entra com uma parte, vamos dizer, civil, na parte de guarda, né, de poder da polícia mesmo, poder da polícia. E você, como a parte, não digo que ele não tinha isso, mas você como a parte humanitária, a parte da conscientização. Como é que foi a sua entrada e como é que você abraçou isso? Porque, olha, não é brincadeira o que você faz, hein? Além de tudo, tem programa de TV. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, é assim, a proteção sempre teve na minha vida, como eu falei. E quando eu conheci o Sargento Alexandre, o projeto dele maravilhoso, que era o projeto de arrecadar ração. E assim, o animal vive sem castrar? Vive. O animal vive sem vacina? Vive. O animal vive sem alimento? Não. Então, a gente começou a ver que aquilo era estrutura, realmente, para poder dar embasamento para os protetores e para os abrigos. E, na realidade, assim, não foi nem questão de um equilíbrio, mas foi realmente um encaixe. Existiu uma harmonização. Na realidade, ele tinha uma parte que eu não tinha e eu tinha uma parte que ele não tinha, e a gente acabou juntando e harmonizando o Instituto Eu Sou Bicho, que na realidade não era Instituto Eu Sou Bicho. Ele era a ração do coração e fazia as arrecadações. Quando a gente entrou e começou a ter um corpo, começou a ter CNPJ, a gente é reconhecido no CRMV, tem selo da Liga Social, tem selo do Pacto Global, a gente começou a ter evidências na proteção animal, nós começamos a perceber que só a ração não estava fazendo com que os animais ficassem bem, porque a gente precisava cuidar daquele protetor. O que acontecia? Ah, que ótimo! O que acontecia? Quando a gente chegava no abrigo para entregar a ração, tinha 40 animais. No outro mês, a gente tinha 50.
No outro mês tinha 60. Eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada. A gente está alimentando a loucura dessas protetoras, desses protetores, porque a gente estava alimentando os animais. Então, estava fácil pegar. E o que a gente viu? O protetor, ele tem protetores que têm um equilíbrio e tem protetores que não têm. Que tem a síndrome de Noé, que a gente fala, que é acumulador. Ele Era acumula. Isso que eu ia perguntar, se ele se torna um acumulador. Por que essa identificação? Porque eu sou acumuladora. Só que eu sou uma acumuladora controlada. Como que eu tenho cabeça medicada? Com Rivotril, fluoxetina pra cima, não brincadeira. Mas com terapia. Qual que é o pensamento do acumulador? O acumulador, ele olha para aquele animal e se aquele animal sair do abrigo dele, parece que fez falta com todos. Ele parece que perdeu uma parte dele. E ele tem que colocar outro no lugar rápido. Isso é acumulador. É o pensamento dele. Eu ainda tenho esse pensamento. E aí, assim, o que a gente começou a perceber? Não, peraí. Se eu estou me tratando, os protetores também podem se tratar e não judiar dos animais. Porque a gente começou a perceber que tinha abrigo que provocava maus tratos. Eu falava, não, peraí, você está protegendo, você está cuidando ou você está maltratando? Tinha animais que a gente via dentro do abrigo e falava assim, não, peraí, eles ficam melhor na rua. Eles vão se sair melhor se eles estivessem na rua do que estar aqui com falta de higiene, com falta de alimento, com falta de carinho, com falta de saúde. E aí eu falei, não, peraí, então o negócio é mais embaixo. Aí começou a entrar os eventos de adoções. O que nós fizemos? Uma coisa puxa a outra, né? Não tem por onde. Não. O que nós fizemos? Falei, não, peraí, então a gente vai fazer um programa. A gente vai limitar esses animais, vamos supor, a gente vai, fiscaliza, tem 40. Você não pode passar mais de 40 animais. A gente vai ajudar você a alimentar eles, a gente vai dar auxílio médico veterinário, nós vamos te ajudar. Só que não vamos poder passar disso. Se você pegar animais, esses animais vão ser castrados, vacinados, vermifugados e ter um lar definitivo. Porque a nossa intenção, como Instituto Eu Sou o Bicho, é realmente a consciência dos seres humanos. De como cuidar desse animal. Esse animal precisa de um lar. Ele precisa de um sofá. Os meus dormem na cama. Então, ele precisa de um sofá. Eles precisam de uma família, eles precisam de um pai e mãe, porque é comprovado cientificamente pelo Tratado de Cambridge que os animais eles têm consciência de uma criança de 3 a 6 anos. Isso é muito grave. Você não coloca uma criança de 3 a 6 anos numa corrente, você não coloca num canil, então, se eles têm esses sentimentos, eles são seres cientes, que no caso, os animais em geral, a gente fala de cão e gato, que é o que está mais próximo da gente que mora em São Paulo. Mas a vaca, o porco, a galinha, eles são seres cientes, eles sabem o que acontece em volta deles. Eles têm sentimento, eles precisam se introduzir numa harmonização e numa sociedade. E isso é o que a gente tenta com o Instituto, trazer essa conscientização e esse engajamento da sociedade. E aí, assim... Nesse adendo, para te cortar, mas essa conscientização, você acha que vem de casa? Ou você tem que ir numa escola? Porque eu sei que vocês também dão palestras, né? Vocês levam isso, o Instituto, lá para escolas, conscientizando crianças, porque através da criança, a criança chega a contar essa mesma historinha da forma dela para o pai e para a mãe. Isso, a gente tem o cachorro acaba até adotando um por causa dessa criança. Você acha que falta uma conscientização, uma educação nessa parte animal em escolas? Falta. O ano passado nós demos palestra para mais de 5.000 crianças. Nossa. Nós fomos em escolas particulares
muito grande. Chama projeto Essa Escola é o Bicho. Então, a gente vai nas escolas, tanto estaduais, da prefeitura ou particulares. Nós temos uma cartilha realmente para cada faixa etária, porque das crianças de 3, 4 anos, eles vão entender de uma maneira, de 6, 7 anos de outra, de 12, 15 outra. Então, a gente faz tanto o fundamental, o EMEI, o MF, o infantil e o fundamental, com a linguagem deles. Vou dar um exemplo de uma escola que a gente foi e a criança chegou, e eu abro, depois que a gente dá o que são maus tratos, como identificar os maus tratos, o que o animal sente, como você tem que cuidar do animal, ele come, ele bebe, ele toma banho, ele vacina, ele vai no médico. Então a gente faz esse parâmetro para a criança entender que o animal sente igual ela. Como os pais dela cuidam dela, ela tem que cuidar dos animais. E eu abro perguntas, uma menininha veio do meu lado e falou assim, ela veio para perguntar, pode bater em cachorro? Ui! E eu devolvi a pergunta para ela. Eu falei, você apanha? Ela falou, todos os dias. Então, a prática é ali, no âmbito familiar. Aí eu peguei e falei, não. Você não pode apanhar e você não pode bater. Aí já foi encaminhado para a coordenadora pedagógica para poder chamar os pais e conversar. Então, a gente sabe que os animais, o exemplo que a gente costuma dar nas escolas, é um exemplo que eles podem levar para a vida deles, ter uma responsabilidade em cima daquele animal, saber que aquele animal sente a mesma coisa que ele e levar isso para a vida dele. Essa menina, se a gente não tivesse parado ali, ela ia estar batendo nos filhos dela. Então, é uma bola de neve. Ela é normal. Na infância, ela bate no cachorro, quando ela crescer, ela vai bater nos filhos. Os filhos dela. Eu li realmente, eu estou fazendo uma matéria até sobre, você como veterinária vai entender muito mais do que eu. Mas eu preciso pesquisar para não escrever nenhuma bobagem, né? Eu, como jornalista, tenho um cuidado muito grande de levar a informação certa, não a tal da fake news, para os meus leitores, para os meus seguidores. Que a psicopatia, ela é estudada, inclusive nos Estados Unidos, afirmando que a pessoa que comete um crime, quando é adulto, ela começou matando um animal quando criança, batendo e depois matando um animal. Então, ela mostra essa psicopatia quando é criança. É isso. É assim, quando criança, ela tem um distúrbio, realmente, sim, a criança, e se ela não for ali educada, né, ela acaba realmente cometendo alguns crimes quando adulto. Tem um estudo sobre isso, que crianças que praticam atrocidades com animais quando pequenos, eles geralmente são serial killers. Isso, sim, é fato. É isso que eu cheguei. Então, é serial killer. Então, a gente vê um monte de situações hoje com adultos que, se tivesse sido corrigido e tivesse levado uma compaixão por outro ser vivo, que são os animais, talvez não chegaria nisso. Eu vejo muito uma infância perdida de 14 anos para cá. Perdida. Concordo. Não só em relação aos animais, mas em relação à educação geral. Então, é uma coisa que hoje, esse ano, a gente ainda não fez. Aliás, fiz 2 palestras em escolas antes da pandemia, mas começou a pandemia, o que a gente está fazendo? Eu disponibilizei para algumas diretoras de escolas o material para online dar essas palestras, né, para as pessoas, e não parar. Para não parar o projeto escola, a gente disponibilizou essas aulas de que são maus tratos. Então, isso eu acho que é muito importante. Porque o que acontece? O animal, a natureza dele é diferente da gente. E quando você olha um animal, se ele fizer alguma coisa de mal para você,
você não vai, você vai ter compaixão, você vai olhar e falar, ah, tadinho, ele não entende. Não é mais ou menos isso que a gente vai pensar? A gente fala, ah, coitado, ele não entende nada. Ele não entende, ah, ele pisou no meu pé. Não, mas ele, coitado, ele pisou no meu pé. Não é que o animal não é irracional, né? Depois eu te falo isso, mas o animal não é irracional, eles são racionais. Só que eles têm a natureza deles. E as pessoas, quando você aceita isso no animal, a natureza do animal, é muito mais fácil você aceitar a natureza de qualquer ser humano. Porque você vai falar, não, ele é ser humano, mas ele tem a natureza dele. Peraí, ele tem as problemáticas dele, ele tem os traumas dele, e o respeito que você adquire quando criança por um animal, você leva isso para a sua vida para respeitar o seu próximo. Eu vejo isso nos meus filhos. Eles foram criados com um animal a vida toda. E tem uma compaixão com o outro e com qualquer outro ser que é diferente de uma criança que não foi criada com animais. Então, eu acho que é muito importante. A maior dificuldade que você teve, no caso, começou com a ração, aí você viu que o protetor tinha problemas, era mais alguma coisa para você resolver, vocês, no caso, e depois aí veio resgate, feiras de adoções e assim vai. No resgate, que eu já vi coisas assim, vocês resgatando, eu juro, eu fico de boca aberta, eu tenho que aplaudir, porque não é brincadeira. Eu falo em toda a live, eu não teria estrutura emocional, porque se o cara bateu no cachorro, eu ia lá, batia no cara, porque, tipo assim, doeu nele também, entendeu? Então eu não teria essa estrutura emocional, né? Qual é a maior dificuldade de vocês no resgate? Porque não deve ser fácil. Então, a maior dificuldade... Aquilo acontecer, realmente chegar lá nos finalmente e tirar aquele animal dos maus tratos. Lar temporário. Um lar, porque assim, nós, do Instituto Eu Sou Bicho, a gente não tem... Não é aquele que você resgata e põe o cachorro lá para ser tratado? Então, nós não temos abrigo. O Instituto Eu Sou Bicho não tem abrigo. A gente ajuda os abrigos e os protetores independentes. Entendi. E o que a gente tem notado? Eles estão todos lotados. Está lotado. Com essa pandemia, então, vamos supor... Animal abandonado aumentou muito. Então, piorou a situação das ONGs. Então, vamos supor que a gente venham pedir um auxílio para a gente em relação ao resgate. A gente nunca vai virar as costas e falar, não, nós não temos lugar para colocar, então, ninguém tem lugar para colocar, gente. Não tem. Se alguém chegar aqui e falar assim, não, eu tenho lugar, eu falo assim, então tá, então me ajuda porque eu preciso de retirar aquele animal dali para colocar onde você tem. Qual é a nossa intenção do Instituto Eu Sou Bicho? Recebemos a denúncia, tá? Passo a passo. Recebeu a denúncia? Eu preciso de provas, fotos e testemunha. Por quê? Hoje, ainda o animal é coisa. Ele é propriedade daquele tutor que está maltratando. Então, a nossa lei já bate ali. Bom, conseguimos identificar os maus tratos, maus tratos mesmo? O médico veterinário, eu sou perita criminal, faço laudos. O nosso laudo, ele é soberano. Então, quando a gente vai e fala, não, ó, realmente, tá maus tratos, tal, não sei o quê. Tá, e aí nós vamos levar esse bicho para onde? Onde nós vamos colocar esse bicho? Nós não temos abrigo, porque eu sou acumuladora, gente. Se eu tiver abrigo, eu vou ter mais de meu animal, eu não consigo, eu não posso. Então, eu preciso cuidar de alguma maneira. O que a gente tem feito? O Instituto Eu Sou Bicho, a gente tem voluntários que acabam nos ajudando a cuidar temporariamente desse animal, até a gente poder colocar ele para uma adoção. Mas também, chega uma hora que a gente também não consegue absorver. Aquele voluntário ele já tem 2, 3 animais.
resgatar. Vamos contar essa história, porque ninguém sabe. Eu, até um tempo atrás, eu não sabia. Até uns anos atrás, eu não sabia. Mas lar temporário, gente, não é que a Ana vai lá, fala com a doutora, ó, me dá um cachorrinho, que eu fico com ele aqui. Não é bem assim. A pessoa cobra. Então, é uma espécie de um hotel, não é de luxo, mas é o que a pessoa pode oferecer. De repente, ela tem uma casa grande, ela gosta de animais, mas ela não vai bancar a ação, ela não vai bancar a estadia do cachorro e ela não vai bancar absolutamente nada. Ela está dando um local para o cachorro ser abrigado. Então, pessoal, lar temporário é pago, para quem não sabe. O que a gente sempre pede é assim, quem banca isso? O que acontece? Preciso falar, porque às vezes vocês precisam de uma palavrinha que chama assim, socorro. Estou precisando, por favor, me ajude. O que acontece? O lar temporário pago é justo a pessoa cobrar. Eu acho que é justa, ela precisa realmente cobrar, porque ela vai cuidar daquele animal e às vezes ela realmente não tem condição. Só que quem é que vai... Quem é que... o sargento Alexandre entrou. Quem é que vai manter aquele animal durante a vida inteira dele ali, que ele dura 15 anos, que ele vive 15 anos? A gente não tem isso. O animal, ele precisa de cuidado. Então, o lar temporário precisa receber, a gente acha justo. A nossa luta hoje é por lar temporário solidário. Como que é feito isso? E eu já consegui algumas pessoas. Pessoas que não são da proteção animal. Pessoas que são simpatizantes, que amam os animais. E aí aparece um animalzinho que precisa de um lugar, que precisa de uma casa e precisa de um tempo para ser preparado para uma adoção. Essa pessoa, ela tem um cantinho na casa dela. A gente, no Instituto Eu Sou o Bicho, a gente dá assistência veterinária, a gente dá a ração e a gente faz o evento de adoção e faz a adoção desse animal. Geralmente eu falo, são uns 20 dias, que é o tempo para a gente poder tentar, através das divulgações, conseguir um lar. Nesses 20 dias, a gente corre o risco da pessoa se apaixonar pelo animal. E graças a Deus, porque ela adota. Você entendeu? Não quer. Aí eu já consegui uma família para aquela criança. Então, o que a gente precisa hoje é conscientização da sociedade civil. Todos os animais que existem nesse planeta é responsabilidade de todos nós. Não é da prefeitura, não é do governo, não é de ONG, não é de protetor, não é de abrigo, não é da Ana, não é da Elizabeth. É de todo mundo. Não adianta a pessoa olhar, tirar foto, posta nas redes sociais o cachorro acabado. Tem alguém para pegar? Como assim que tem alguém para pegar, gente? É você que tá ali para pegar. Às vezes me repassam tanta coisa, olha, que eu sou artista plástica, mas a causa animal está comigo desde criança também. Eu, por causa o pessoal, o apelido meu aqui é cachorreira, não adianta, é gateira e assim vai. A gente acaba recebendo tanta coisa que às vezes tem alguma coisa que eu até passo para você repassar. Certo? Não é para tudo ir lá pegar. É um meio de fazer o compartilhamento. Fazer mas o compartilhamento. O que a gente fala, ajuda esse tipo de foto, que a gente foi lá e tirou a foto e largou lá bonitinho. Olha, esse aqui tá apanhando todo dia, viu? Mas não põe telefone, não dá uma queixa. Outro dia eu fiz até uma live com o Luiz Scaleia, ele falou, gente, é 190. Polícia. Não tem polícia. É polícia. Tem, não tem. E o animal, ele ali precisa de equipe, ela está perguntando uma coisa. Se criar muitos pássaros, vários, acho que deve ser uma quantidade enorme pelo que ela está falando, é legal. Se criar muitos pássaros é legal. E ela pôs assim, onde denuncio?
Eu não sei muito bem o que ela quis dizer, mas ela perguntou, criar muitos pássaros é legal? E onde... É assim, os pássaros, tem alguns animais que são legalmente criados em cativeiro, né? Então, Sim. precisa ver qual raça desse pássaro, e tem os animais que são proibido a comercialização e a criação em cativeiro. Então, primeiramente, a gente precisa saber se ele é da flora brasileira, que é proibido, ou se ele é da flora de outro país, que se ele é registrado pelo IBAMA, com nota fiscal, ele pode ser comercializado ou e criado em cativeiro. Agora, tem algumas espécies que não pode, que é proibido. Onde ela pode denunciar? Polícia Ambiental. Google, Polícia Ambiental. Liga e denuncia se está incomodando, se os animais estão sendo maltratados, se está vendo que os animais chiam muito, gritam muito, cantam muito. Animais que cantam demais, passarinhos, eles não estão felizes. Eles estão pedindo socorro. Gaiola é um crime. Não deveria vender gaiola. Não deveria. Os animais é para ser livre, né? Os animais que nascem em cativeiro, não tem como a gente deixar ele livre. A gente vai ter que cuidar deles, porque eles nascem ali. Mas o ideal seria a não comercialização. Mas até aí, até a gente mudar toda essa mola, vai ser muito difícil, porque é uma sociedade que ainda não tem uma cultura. A gente não consegue. Mas se tem muitos animais, além da conta que ela está achando que está demais, Polícia Ambiental, eles costumam ir verificar se existe maus tratos. Geralmente tem um veterinário junto que vai para poder identificar e laudar, e é retirado realmente esses animais. E a mais silvestres, existe alguns lugares mais fáceis para ir. Do Tietê aqui, que tem, né, o Parque Ecológico. Então, tem alguns lugares que a gente consegue levar melhor. Ela falou que ela vê muitos pássaros, que são centenas, e de tempos em tempos vem compradores. Então, Cristina, Polícia Ambiental, dá uma ligada, dá endereço, fala, eu queria que vocês, eu não sei o que está acontecendo ali, mas eu queria saber se é legal ou não. Porque às vezes, como a doutora disse, os pássaros cantando, eles não estão felizes. Eles estão pedindo... Não. E assim, eu sempre peço, vizinho, você viu maus tratos? Denuncia, pelo amor de Deus. Não fica quieto, não tenha medo, aquele animal só tem você, né? Não adianta você pode até tirar foto, manda para nós, a gente tenta ajudar a denunciar, a gente orienta tudo, mas só que o primeiro passo é realmente as provas, as fotos, e já ligar para a polícia, né? Porque a polícia, ela é assim, a polícia, bombeiro, prefeitura, governo, eles também não têm onde pôr o animal. Então, isso que é o grande problema. O problema é da zoonose. Os zoonoses também estão lotados. Os centros de controle de zoonose, eles não tem muitos animais ali. Não tem mais onde pôr. Então, tem associações grandes aí, tipo a UIPA, que é bem conhecida, ela tem mais de 1000 animais ali. É muito animal. Não é justo para o animal ficar num ambiente que tenha 1000, que tenha 200, que tenha 300. O animal ele precisa de um dono, ele precisa de um lar, ele precisa de uma mãe e um pai. É isso que a gente sempre tenta institucionar. Adoção é a solução. E aí, castrado, vacinado, vermifugado, é sempre que a gente fala, não doa filhote sem castrar, ou então, doa filhotinho, porque todo mundo quer beber, né? Doa o filhotinho, mas que seja com o termo de responsabilidade de castração, que fique em cima para ver se a pessoa vai caçar, senão a gente enxuga gelo. Você parece até que você está adivinhando. O preconceito, qual é na hora da adoção? Eu sei que gato preto o pessoal tem meio bode, por causa que a gente vê barbaridades feitas com animais pretos, né? Da cor preta.
e principalmente os idosos. Parece que os cães idosos e aqueles que são especiais, por exemplo, os que não andam, os que às vezes têm uma perninha que foi retirada, e assim vai, algum defeito no rostinho por alguma barbaridade que passou. Esses daí eu sei que, infelizmente, eles são aqueles que mais demoram para ser, ou nunca são adotados. São adotados. É verdade. Animais da cor preta demoram realmente para serem adotados, tanto cães como gatos. Então, a gente sabe, o racismo existe, gente. Não é possível a gente falar que não tem. Existe. E existe com os animais também. Animais com deficiência física, com certeza as pessoas são reticentes, mas também, quando adota, vai para o céu, como se estivesse no paraíso. Mas é verdade. Então, a pessoa que adota um animal, a gente sabe que ela ama demais e não tem ego, não tem orgulho, não tem nada. Ela está ali pelo animal e não importa se não tem um olho, se não tem uma perna, se manca, se não importa. A pessoa que adota um animal deficiente é por amor mesmo. Então, eu vou contar até um caso que aconteceu nos eventos de adoção que a gente fez, e o cachorro era um idoso, e eu falei, meu Deus, esse cachorro não vai ser, parecia uma Matusalém, velhinho, mas a gente não desistiu dele, falou, não, ele vai encontrar o lar. A filha com o pai chegou perto, ele falou, eu quero aquele. Aí a filha virou, pai, ele é velho, ele é idoso, pai. Ele falou, eu também sou. Não sei quanto tempo eu vou durar. Eu quero ele. E levou. Hoje o cachorro dorme na cama. Tá no céu. Então a gente ainda tem pessoas que têm consciência. E é essa consciência que a gente quer levar. Esse engajamento da sociedade, né? Que a gente quer colocar para as pessoas abraçarem também. Porque... é o que eu falo, nós todos vivemos no mesmo planeta, animais e pessoas. Então a gente precisa sociabilizar com essa situação, né? Não adianta você fechar o olho e falar, não existe maus tratos, não quero ver, não, existe. E a gente precisa acabar com isso, acabar com esses maus tratos. Até pouco tempo teve um que eu vi girando o cachorro pelo rabo. Gente... eu fiquei com aquilo. O que passa na cabeça de uma pessoa de pegar o cachorro pelo rabo e tá girando? Eu não sei, eu não entendo a natureza de uma pessoa dessa. Eu juro que eu não entendo. Igual a elefanta lá da ilha. Que o ser humano é o pior animal que foi... Deus errou em alguma coisa. Ou então o ser humano foi se... procriando e não foi, a mistura ali não deu muito certo, porque não é possível. Está cada dia pior. Eu vejo barbaridades que eu não me conformo. Vocês mostram, delegado Bruno Lima, o delegado Matheus lá de Curitiba. Eu fico horrorizada. Não dá para entender, não dá para entender. E é assim, é como você fala, a gente vai ter que pegar a criança. Se há 30 anos atrás a gente fizesse o que a gente está querendo fazer hoje, a gente estaria muito melhor. A gente não estaria aqui falando sobre maus tratos, porque talvez seriam esporádicos os maus tratos. Então eu acredito muito que hoje é a criança que vai, é o futuro. Daqui uns 10 anos, 15 anos, eu espero que a gente esteja conversando aqui, falando, melhorou! Mas, e olha, tem uma coisa, melhorou de 30 anos para cá. Então, há 30 anos atrás, a gente não tinha essa comunicação, a internet que mostrava um videozinho e tal. E as atrocidades eram muito maiores. Eu que tô no meio... Eu peguei casos que, eu não vou citar aqui para a gente não baixar o padrão vibratório, mas foi casos horríveis, e que não vou falar mesmo porque não vou dar ideia, que se tivesse hoje, realmente, você fala, não, impossível que uma pessoa ia fazer isso, e faz. E hoje já não faz mais, hoje para qualquer um, até o que girou o rabo, que depois se arrependeu, fala, não, isso eu não faria. Então, melhorou alguma coisa.
coisa. Mas a gente precisa melhorar mais ainda, a gente precisa evoluir mais ainda. Mas eu acho uma opinião sua. No caso, até o Sargento Alexandre, depois eu quero convidá-lo para uma live, né? Ele vai falar a parte dele, que ele fala mais inglês, né? E ele vai entender, que agora também é deputado, né? Não, não. Ele não se elegeu? Não. Olha que eu gostei dele. Eu nem acompanhei direito, porque foi uma época meio complicada para mim, com doença de mãe, etc. Então foi meio complicado. Eu acho assim, as leis são brandas demais. Eu acho que mexer no bolso, a pessoa vai lá, paga a fiança, sai ileso, e depois eu não vejo aquela pessoa ter se arrependido ou pagar, de certa forma, por aquele crime que cometeu. Porque, para mim, maus tratos é crime, ponto, e acabou. Ninguém vai me convencer do contrário. Eu acho que as leis são brandas demais. Meter na cadeia também não é o certo, que vai ficar lá comendo as custas dos impostos que nós pagamos. Nós, cidadãos, que trabalhamos e queremos, sim, que os animais tenham liberdade, tenham bons momentos com seus tutores, no caso, seus pais, né? E se você vê algum cachorro na rua, você simplesmente acolher e tentar achar um lugar para ele, se ele estiver doente, levar no veterinário, e assim vai. Mas as leis, acho que as nossas leis precisam melhorar muito. O meu pensamento, até eu vou completar em relação ao resgate que a gente estava falando. Quando chega alguma denúncia, você tem, 80% é atrito entre vizinhos. Não existe maus tratos. Juro por Deus. Então, é falta de conhecimento e falta de instrução daquele dono em relação ao animal. O que a gente tem visto hoje é que quando você orienta aquela pessoa a cuidar direitinho daquele animal que ele não está cuidando e não retira o animal de uma vez dele, você consegue resgatar o animal e você resgata o humano. Porque eu não tenho como cuidar só do animal. Eu preciso resgatar o humano também. Porque se eu tiro aquele animal dali, o que vai acontecer? Daqui 2, 3 meses, ele já está com outro. Cuidando do mesmo jeito. Sem orientação, sem saber como cuidar. Então, a nossa parte institucional do Instituto Sou Bicho também é isso. É orientar o proprietário de como o animal tem que ser cuidado, que ele não pode ficar na corrente, que ele não pode dormir no frio, que ele tem que ter abrigo, que ele tem que ter comida à vontade, água fresca. É orientar, porque o pessoal tem gente que ainda pensa, não, mas é cachorro. Ele não sente frio, ele sente dor. Tem gente que pensa assim. Não, ele não sente frio, ele não sente dor, ele tem fome. Então, isso é que a gente precisa orientar, é isso que a gente precisa passar para as pessoas. E quando a gente se deparar com maus tratos, claro que é aquele que a pessoa machuca o animal, é uma coisa. Agora, quando tem maus tratos por ignorância, a gente precisa fazer o resgate dessa pessoa. É um meio que isso eu já faço há muito tempo e a gente tem visto pessoas cuidando direitinho do animal, com fiscalização. Nossa, mas eu não sabia disso. Então, o fato, vamos supor, do animal ficar doente e você não levar ele no veterinário, é maus tratos, é crime. Lei 9.605 do artigo 32, Lei dos crimes ambientais. Então, as pessoas não sabem. Falam, não, deixa lá, deixa ele, vai morrer. Vai morrer. Então, não, é crime, não pode. Além de ser ilegal, é imoral você deixar um animal sofrendo por uma doença. Então, é isso que a gente tem que levar, a moralidade e a consciência para as pessoas. É assim, através da criança a gente vai chegar no adulto, mas tem adulto que a gente tem que pegar pela orelha e falar, é assim e acabou, e você vai cuidar do seu bicho a partir de agora assim. Eu já fiz isso.
Vocês precisam tomar conta do adulto, da criança e do animal. Doutora, agora a parte pior. Eu não acho que é pior, eu acho que assim é a mais sofrida. Como o Instituto vive? Porque não é fácil, principalmente agora, todo mundo desempregado, muita gente sem trabalho, sem receber, contas rolando por aí, todo mundo pedindo a Deus que essa pandemia, que esse vírus acabe, que encontre logo a vacina, para poder voltar a ter uma vida, não digo totalmente normal, porque a nossa máscara vai ser companheira da gente por muito tempo. Sempre. Os hábitos de higiene também modificados, graças a Deus, né? Infelizmente, por causa de um vírus. Como é que vocês vivem? Como é que é a solidariedade em relação a vocês? Porque vocês precisam. Tem a gasolina para ir até lá. Tem o instituto que você tem também, o local, eu acho que vocês têm um local onde é o instituto, não sei se é alugado, se é sede própria. Como é que é isso? Então, a gente vive de doação. Vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, quem está aqui na live? Elisapete, @Elisapete Melo, né? É Elisapete Melo, mas aí pode entrar no Instituto Eu Sou o Bicho mesmo. Instituto, arroba Instituto Eu Sou o Bicho. Lá, o que a gente coloca lá? Todos os meios de como poder ajudar a gente. E são ajudas que, assim, para vocês, vai falar, nossa, vocês conseguem assim? Consegue. Um dos projetos que a gente tem, que é o Tampinha Legal. Opa, esse é bom falar. A gente recebe as tampinhas. Por favor, se for doar tampinha, já doa elas todas separadas por cor, porque eu tenho que doar onde quem leva, que é o Tampinha Legal, que é da Suplástia, no Rio Grande do Sul, eles vêm fazer a retirada. Eu preciso que essas tampinhas estejam todas separadas por cores e tal, e é isso que a gente está fazendo quando chega. Se você puder doar tampinha, a gente aceita que essas tampinhas são recicladas e voltam em dinheiro para a gente. Outra campanha que a gente tem é o Pague o Mico, que é uma campanha maravilhosa que a gente está... Não conhece essa? Como é que você vai pagar o mico? O mico, na nota de R$20, tem o mico leão dourado. Então, quando você paga o mico, que é R$20, através do PagSeguro, ou mesmo através de depósito em conta, a cada R$20, a gente consegue alimentar um animal até 10 quilos durante 20 dias. Que é mais ou menos uns 5, 6 quilos de ração que a gente consegue comprar. Então, tem o Pague o Mico. Nós temos agora os Centavos Realizam, que é através do Mastercard. Então, se você tiver o cartão do Mastercard, entra no site do Instituto Eu Sou o Bicho, lá vai ter passo a passo, eu acho que para essa semana já vai entrar também no Instagram, de como você cadastra o seu cartão de crédito, e os centavos que sobrar, vem para o Instituto Eu Sou o Bicho. Então, não vai estar saindo nada do seu bolso, tá? Então, por enquanto, a bandeira do Mastercard, vai entrar outras bandeiras que estão nos ajudando. Então, a gente vive realmente de doação. A gente tem seguidores que fazem doação mensalmente, que são maravilhosos, que eu quero agradecer de coração, que através dos 10, 20, 30 reais que eles depositam, a gente consegue manter contabilidade, site, o marketing, né, que a gente faz, as rações mesmo, tudo tem gasto, então a gente tem esses gastos para vender, porque o pessoal às vezes gosta de usar camiseta, caneca, caneta, e aí, como é que é? A gente tem caneca, tem camiseta, e no site do Instituto e no Instagram, sempre a gente está postando algumas campanhas, algumas promoções para poder adquirir isso daí. Tem umas cases também, a cada doação de R$30 ganha uma case legalzinha para colocar o notebook, com o logo do Instituto. E a gente a gente faz isso, tudo que a gente ganhou, a gente acaba revertendo em dinheiro. E
a gente também, agora eu vou aproveitar para pedir, parceiros grandes, empresas grandes, que estão no mercado, que tem a ração que está em avaria, sobrando, é só ligar para a gente que a gente vai buscar. Vocês retiram. Porque a gente sabe que a gente faz a retirada dessa ração. E como também que é do Instituto? a gente está na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria Alta. Então, a sede fica ali, onde a gente tem todas as nossas coisas, onde está as rações também. E aí a gente vai nos abrigos levar, tem algumas pessoas que às vezes vêm buscar no Instituto. E é assim que a gente vai fazendo as doações. E também as pessoas trazem as doações também lá no Instituto. E aí, para esse ano, a gente vai ter várias campanhas que a gente já está promovendo, que vai ser bem legal. O Sebrae também ajuda bastante a gente em relação ao setor terciário. Eu fiz uma live com o Sebrae há uns 15 dias atrás, e que esse setor terciário, esse empreendedorismo social, que é legal, o Sebrae está apostando também no Instituto, tá junto com a gente, e a gente tá indo assim, vai indo assim. Doutora, fala só um pouquinho, nós temos 10 minutinhos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na TV. Eu sei que você começou na mesma rádio que eu. Então, vou te contar. Que era com arte, cultura, informação. Eu tinha vários convidados, né? E você tinha o Elizabeth, né? Isso. Então, legal. Eu não consegui conciliar o meu horário com o seu para te conhecer. A gente não se encontrava. Para ele, nossa, Figueiredo, adoro o programa da doutora, é muita informação, ela é muito bacana em tudo que ela fala. A gente sabe, quando a gente vê no tom de voz, se a pessoa fala a verdade ou não, isso é muito legal. E o seu programa foi lá para Guarulhos. É assim, eu comecei na Estação I, no Rádio FJR com o Figueiredo, né? Eu recebi um convite, porque assim, a minha intenção realmente é passar a comunicação, é orientar as pessoas, é falar sobre as doenças, sobre o que são maus tratos, como denunciar. A nossa intenção é essa em todos, como sou veterinária também, as especialidades. Então, eu comecei na FJR, que mudou depois para a Estação I, eu fiquei lá 1 ano e meio, e aí eles pararam, né, foram para um outro foco. Aí o ano passado, quando foi em fevereiro do ano passado, eu fui convidada pela Alessandra Tavares, uma querida, que me convidou para fazer o quadro My Pet no Festa Top Brasil da TV Guarulhos. E nesse ano que a gente ficou, foi muito bom. A gente acabou orientando bastante pessoas, trazendo muitos assuntos bem pertinente, um conteúdo muito legal de proteção animal, Instituto Eu Sou o Bicho, e de como denunciar. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei a ter problemas de administrar horário. Então, eu estou afastada um pouquinho da TV Guarulhos nesse momento. Mas pretende voltar? Dei um tempo, pretendo voltar. Então, eu vou ficar mais ou menos uns 6 meses que eu precisei, com alguns problemas pessoais, ajeitar, porque assim, a gente, você sabe, você trabalhando na TV também, a gente tem um tempo ali que você precisa desenvolver o conteúdo, ver tudo direitinho, tem que alinhar direito, e aí com a pandemia me atrapalhei toda, porque eu tinha que fazer os vídeos, aí eu mandava os vídeos para a Alessandra, e ela, coitadinha, tinha que encaixar, porque também é difícil, a Alessandra, que é a produtora também, tem que editar os vídeos, tudo, aí tava meio atrapalhada. Eu falei, Alessandra, eu vou pedir um tempinho, vou ajeitar a vida, e provavelmente daqui uns 5, 6 meses a gente talvez volte na TV Guarulhos, que é uma TV maravilhosa, que me acolheu, nossa, muito bem, eles são maravilhosos, né? A gente, por enquanto, estava passando só na cidade de Guarulhos, né, no canal 3 da NET, 508 da Vivo. Provavelmente, talvez, a Alessandra consiga vir para São Paulo, porque aí consegue abranger uma quantidade maior de pessoas.
Mas é maravilhoso. A Festa Top Brasil é toda quarta-feira, das 21 às 22 horas. É um programa de entretenimento, tem música, tem arte, tem bicho para adoção, bicho desaparecido. É um programa maravilhoso e que eu senti ter que sair por enquanto, mas foi o melhor nesse momento. Eu precisei. Mas, por favor, acompanha lá, o Festa Top Brasil, toda quarta-feira na TV Guarulhos. Bom, eu queria, da minha parte, foi muito esclarecedor. Adorei te conhecer. Obrigada. E estou às ordens para o Instituto Eu Sou Bicho, para você. Você sabe que sempre todos os eventos que vocês fazem, você me passa e eu coloco na rádio Nossos Bichos, lá na minha coluna, que é a Agenda Pet, principalmente os de adoção, né, que você passa, a da ração, às vezes. E, então, eu faço questão sempre de mostrar para o pessoal que vocês não param, né? Que o trabalho de vocês é incansável. Com certeza. Quero agradecer e queria que você... Obrigada a você. Eu sempre faço essa pergunta para o pessoal, né? Valeu? Tá valendo? Faria tudo de novo ou não? E aí? Nossa. Todo dia. Toda hora. Eu só penso em bicho. Eu só não tenho outro pensamento. Bicho, eu tô no meio. Não me arrependo em nenhum momento da minha vida. Amo o que faço. Sou veterinária por paixão mesmo. Adoro. Preconizo a medicina veterinária humanizada. Acho que nunca a gente fazer tudo é fazer o melhor pelo animal. A gente precisa fazer sempre o melhor por ele, não fazer tudo. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou fazer o melhor por ele, o que ele precisa nesse momento, quais os tipos de medicamento, quais os tipos de exame, não vamos judiar dele. Então a gente tem esse pensamento, eu e meu marido, que também é veterinário, então eu amo o que faço e em nenhum momento me arrependi. Se tiver que vir mais 10 mil vidas, eu quero vir veterinária. Nossa, quanta gente acabou entrando. Henrique... eu travou um pouquinho, você ficou meio paradinho. Todo mundo, muita gente dando os parabéns para você. Muita gente, eu não consegui ler tudo, porque o pessoal, olha, valeu demais. A gente pode marcar outra live. Sim. Quando você não. Gostou? Adorei. Eu queria agradecer. Semana que vem tem um pré-candidato a vereador, mas ele ama os animais. Não é aquele tipo de pessoa que se candidata e depois fala que quer ajudar a causa animal. Ele não, ele adota, ele está com problema até. O Jorge é caladeiriano, uma coisa assim. Ele, na realidade, a gente acabou descobrindo que nós somos primos, porque ele tem bitar na família. E ele tá com um probleminha, até eu brinquei com ele, eu falei, bate o pé e não devolve. Ele adotou um cachorro e a pessoa que é protetora tá querendo o cachorro de volta. Agora ele já se apaixonou por um cachorro, ela fica enchendo. Eu falei, não dê de volta, o cachorro é seu, você adotou, bata o pé, né, faça um BO, qualquer coisa. Então ele vai falar um pouquinho sobre o cidadão, né, Jorge, no caso, o que é ter um cachorro em casa. Eu adotei, sim. Ele vai falar sobre adoção. Porque, olha a diferença. Ele tem uma de 9 anos e tem um bebezinho agora em casa. Então, como é que fica essa adoção, esse entrosamento entre os animais de idades diferentes, né? Verdade. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Acabou, infelizmente. Mas vamos fazer mais. Quando você quiser. Obrigada. Eu estou às ordens. Beijo. Se tudo quiser de mim, eu estou aqui. Vamos ver se a gente faz alguma coisa juntos. Sucesso para vocês. Pessoal, sigam lá. Eu sou o Bicho e Elizabeth Melo. Tá bom? Um beijo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Deus quiser. Amém. Pessoal, muito obrigada.
Infelizmente tive que remover a doutora, mas semana que vem tem mais, tá bom? 13 segundos restantes. Se você tiver alguma pessoa que você queira que eu entreviste do mundo animal, manda aí sua opinião, manda a sua opinião sempre.